Bem-vindos ao AgendaCast, episódio número 15. Estamos aqui hoje para dar sequência ao assunto que nós iniciamos na semana passada sobre LGPD, com foco em segurança da informação e tecnologia. Hoje é o último episódio para tratar desse tema. E estamos aqui com o nosso especialista de segurança da informação, nosso DPO, Enéas Carvalho, que esteve na semana anterior para darmos continuidade a esse assunto tão importante e tão relevante para os dias atuais, para os RPPS, para todo o público que está conosco. Enéas, bem-vindo mais uma vez ao AgendaCast. Obrigado. Uma satisfação tê-lo aqui conosco. E vamos começar com as suas considerações iniciais, como é que foi o episódio anterior, como que você avalia, para nós iniciarmos aqui já com o assunto, assim, da sua avaliação. Gostei bastante, né, da experiência, é o primeiro podcast que eu estou fazendo, então uma experiência... Saiu bem, então, por ser o primeiro, olha. O primeiro, né, então gostei da experiência. Vai querer voltar. Vou ficar profissional agora. Legal. E gostei, assim, de poder tentar passar um pouco, né, de orientação para os clientes, para o pessoal, de uma forma geral, de como a coisa acontece. Então, uma experiência nova, estou gostando muito de fazer isso aí. E é bacana porque, assim, contribuindo com nossos clientes, né? E sim, quanto mais informados estiverem, quanto mais medidas tomarem, melhor será para o dia a dia do RPPS. Sempre o conhecimento é a chave que abre qualquer porta para qualquer coisa. Para segurança, para solidez, para que a pessoa tenha tranquilidade naquilo que está fazendo, tanto pessoas como empresas. Então, a informação é a chave para tudo. Então, se tem informação adequada, ela tem condições de tomar decisões, calcular riscos, ver o que se adequa àquela realidade presente dela naquele momento e tomar a decisão que fica mais legal para a sua realidade. Concordo plenamente. Eu digo que a melhor forma de fortalecer os RPPS, empoderar e fortalecer, é através do conhecimento. Exatamente. Não tem outra forma. E é o que nós estamos estamos fazendo aqui, né, contribuindo para esse fortalecimento e empoderamento dos nossos clientes e não clientes também, enfim, do universo RPPS, que é o nosso dia a dia, né, que é o que nós atuamos com foco exclusivo. Para nós iniciarmos então, Enéas, gostaria que você colocasse quais as técnicas de anonimização e pseudonimização, nomes bonitos, exatamente, que podem ser adotados pelos RPPS para usar como estatísticas de dados, às vezes cálculo atuarial, uma projeção, mas que não identifique os titulares dos dados, como eles podem fazer para utilizar essas técnicas, chegar no resultado necessário, mas sem confrontar a LGPD, digamos assim. Existem diversas técnicas, tanto de anonimização como de pseudonimização. E elas são utilizadas de acordo com o que se deseja, que resultado você deseja tirar daqueles dados, para que ele vai ser cedido, como que ele vai trabalhar. Primeira coisa, a gente diferenciar o que é anonimização, uma diferença simples, da pseudonimização. Tem que falar devagar essa palavra. Essa coisa vai pegar. A anonimização é aquela situação em que você vai pegar os dados e deixar de uma forma que você não consiga identificar a quem se refere. Eu não consigo identificar uma pessoa ali dentro. A pseudo-anonimização, eu vou fazer a mesma coisa, mas ela é reversível. Eu, utilizando técnicas, eu posso reverter aquele dado anônimo e conseguir chegar em determinado indivíduo, em determinada empresa. Então, a primeira diferença entre eles, a anonimização, ela é irreversível. A pseudo-anonimização é reversível. Você consegue exemplificar para nós, para ficar mais claro para o nosso público? Porque assim, eu estou tentando imaginar uma forma de exemplificar. Anonimização, eu não vou identificar os titulares. Exemplo, eu preciso de estatística de quantos professores eu tenho, digamos assim, naquele RPPS, eu não preciso identificar, é um número, né? Eu levanto estatística com base apenas em cargos que não vão identificar a pessoa. Seria anonimização?
Também é. Anonimização, porque assim, se eu retirar, por exemplo, de um banco de dados, eu vou lá e retiro os dados pessoais, eu retiro o nome, eu retiro a data de nascimento, eu retiro qualquer dado que me permita identificar aquela pessoa, esse banco está anonimizado. A pseudo-anonimização, eu tiro essa informação, mas coloco outra que depois vai ter uma tabela, vai ter alguma coisa... Coloca uma informação fictícia, igual hoje em dia... Um número, um código, qualquer coisa, uma matrícula. Um CPF, assim, que você usa o gerador de CPF lá da internet para poder... Só que o CPF, ele é um dado personalíssimo, né? Então, eu digo assim porque hoje a nível desse sistema, para testes, eu já usei muito isso, na época de consultoria, precisava fazer teste que uma chave importante e obrigatória era o CPF. Exato. E aí, não vou usar nem o meu CPF, nem de ninguém no banco que eu estou. Vou lá, gero um CPF fictício, que tem um gerador hoje na internet. Se colocar lá gerar CPF, ele já traz para você. Você gera porque é fictício, mas é válido. Você consegue passar no teste. É uma matemáticazinha que você tem que fazer ali, que fazer ele funcionar. Um cálculo, né, dos números que compõem o CPF. Era um cálculo de base 11, assim, de modo bem rápido. Você vai dividindo cada número lá, é uma continha bem simples. Você vai dividindo por 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você pega o resto, depois soma tudo, pega o resto, divide por 11. Aí ele se torna válido. Aí torna o primeiro dígito verificador. Aí você refaz isso de novo, o segundo resto é o segundo dígito verificador. CNPJ e CPF são parecidos, tem uma diferençazinha de como calcular eu digo isso. assim, depois que fecha o cálculo inteiro, aí quando você coloca o que gerou lá, onde a informação obrigatória, ele dá como válido, porque a conta dá o resultado necessário. Na realidade, assim, até eu vou só fazer o seguinte, eu vou terminar a diferenciação da anonimização e com pseudonimização, porque é bem rapidinho, é isso aí que está falando, e aí eu entro nesses exemplos, que aí vai dar para entender bem como que você consegue anonimizar uma informação, um dado. Perfeito. O segundo ponto que a gente falou do reversível e não reversível. O segundo ponto a LGPD, ela não se aplica a dados anonimizados, porque eu não sei mais de quem que é, não existe mais necessidade de proteção de dados para aquela informação lá, que ela deixou de ser personalíssima, ela é uma informação genérica, ao passo que para pseudo-anonimização, ela ainda se aplica, porque eu posso reverter, eu posso utilizar qualquer técnica para reverter e chegar no cidadão que é nome daquilo ali. Do proprietário daqueles dados. Basicamente, bem simplesinho seria isso daí. Aí, quais são exemplos de anonimização? Primeiro, mascaramento. Então, você vai pegar os campos que têm dados sensíveis e você vai botar uma máscara, né? Você pode fazer uma máscara parcial ou uma máscara total. Então, no CPF, você some os 3 primeiros caracteres, some os últimos 3, beleza, mascarei. Consigo identificar? Não, os dados estão lá, estão. Se eu posso fazer total, posso, está mascarado, você não vê, você coloca qualquer caractere, asterisco, um número, qualquer coisa em cima, mascarou, não consigo mais ler os dados, mas o restante das informações são válidas para consultar. Isso pode ser feito com uma equipe que está trabalhando em manutenção, ou para algum parceiro que precisa pegar dados, fornecedor para entregar algum serviço. Uma das formas é essa daí. Outra forma, supressão, simples e direta. Eu vou lá e suprimo daquele dado que eu vou utilizar em outras finalidades, eu apago, pronto. Simples, direto, a pessoa não vai ter o nome, não vai ter a data de nascimento, não vai ter filiação, cônjuge, não tem nada. Sumiu tudo aquilo ali. Você anonimizou, não tem como saber de quem é aquilo que está passando. Aquele exemplo que eu dei, então ele se aplica, né? Se eu quero fazer ali um estudo com a minha massa de dados, e aí eu vou pegar números sem identificar. Quantos professores ou quantos Você tirou só a parte daquilo ali. Seria mais ou menos como se fosse a supressão. Exato. Eu tirei aquela parte que identifica quantos tem tempo averbado, quantos, enfim, aí são informações genéricas que não identifica. Aí você vai ter categoria, região, coisa e tal. Uma outra espécie de anonimização, a generalização. O que é generalização? Eu tiro os dados específicos. Então, quando eu vou fazer um trabalho estatístico, eu tiro a rua, o endereço, tudo certinho. Eu coloco o bairro, eu estou setorizando por ali. Então, pego vários dados e vou generalizar. Eu tiro o detalhamento para que eu possa chegar numa informação
viável de trabalhar, mas ela está generalizada. Eu não consigo identificar novamente algum dado específico ali. Para a estatística também tem um que é aplicar ruído. Eu aplico ruído em números que estão dentro de uma determinada tabela, de um determinado banco de dados. O que é esse ruído? São pequenas distorções que você vai aplicar nos números para que eles deixem de refletir a verdade em si, né, real, mas ele não distorce o tipo de dados, de informação que ele vai te passar. Então eu posso oscilar em 1%, 2% em números, você vai fazer uma métrica. A dificuldade desse tipo de anonimização é você acertar na mão. Quanto que você vai colocar de carga ali para ele anonimizar aqueles dados ali, dele tirar aquela informação real de salário, de idade, não sei o que, ele vai mexer em tudo aquilo ali, é feita uma regra que ele vai mexer em tudo aquilo, mas continuam sendo dados válidos estatisticamente. É uma outra forma. Tem uma que o pessoal chama de shuffle. O que é shuffle? Embaralhar. Então eu vou lá dentro do banco de dados e embaralho tudo. Nome, CPF... Para quem está vendo, é uma espécie de criptografia, não consegue ler. Ele pode até conseguir ler, dependendo de como você for. Mas não identificar. Mas ele não vai ver o dado certo. Então aqueles dados que eles estão vendo lá não vai ser seu, vai ser de outra pessoa. Então ele embaralhou tudo aquilo ali, ele nunca vai conseguir chegar em você, ele nunca vai conseguir... Entendi. Entendeu? É o shuffle que eles fazem. A criptografia. Mas a criptografia, o que você faz? Você vai fazer toda aquela parte de criptografar os dados, mas aí você vai lá e deleta a chave da criptografia. O que aconteceu? Os dados estão irrecuperáveis, porque você criptografou, se acontecer qualquer coisa, né, a pessoa não consegue pegar. Mas a criptografia já seria, no caso, mais para descarte, né, porque você está pegando aquela informação, criptografou, tirou a chave, ninguém vai conseguir mais acessar. A parte da pseudo-anonimização, a técnica mais comum que é utilizada hoje em dia é a tokenização. O que é? Você vai pegar um token, né, que vai fazer referência da informação que está no token com aquele que está no banco de dados. Então ele tira os dados identificáveis e faz referência com o token. Então ele vai fazendo essa relação em tabelas, coisa e tal, programas, por algoritmos, e você nunca vai ter lá os seus dados, vai ter que ser sempre amarrado com o token. Outra técnica que pode fazer é substituir os dados por índice. Ao invés de você estar listado nome, dado das pessoas, você tem uma tabela paralela em outro lugar, protegida, que não vai estar lá o nome Hélida, vai estar tipo como se fosse uma matrícula, um número qualquer aleatório, 28, 35, 48. Isso, para quem tem acesso àquela tabela, sabe que é a Hélida. Para quem não tem, é um número só lá e ele não sabe a quem se está referindo, a quem está se referindo. A mesma coisa com o identificador, você pode mexer com o identificador, né, que também você substitui aqueles dados com outros identificadores, com outras tabelas, para você também tirar aquele acesso direto, porque você, nesse caso, é outra diferença da pseudo-anonimização. Você quer trabalhar com os dados reais. Na anonimização, não. Você está querendo passar para o cara lá, mas sem trabalhar com os dados reais. Nesse, você quer trabalhar, você precisa trabalhar com os dados reais. Então, você preserva o acesso às informações de forma que consiga tirar o que você precisa. E também, claro, a própria criptografia. Só que dessa vez você tem que ter cuidado com a chave, porque se você perder a chave, você perdeu tudo. Então, de forma bem rápida, isso seria alguns exemplos de técnicas de como anonimizar ou pseudo-anonimizar. Existem sistemas, existem programas que trabalham com isso daí, de forma transparente, que você pode escolher dentro de um banco, dentro de um ambiente, o que está criptografado, o que não está, que tipo de acesso a pessoa vai ter, né? Então, são coisas que podem ser feitas dependendo da realidade de cada um dos clientes e cada uma das empresas, de como eles vão tratar esses dados, do que eles precisam fazer com os dados. Lembrando que o que não for estritamente necessário, não colete.
e se coletou, tome todos os cuidados para garantir que ele não tenha nenhum acesso indevido. Excelente explanação, acho que ficou claro a diferença entre ambos e alguns exemplos deu assim para ter noção, né, de como funciona e utilizar essas técnicas no dia a dia, porque o RPPS trabalha com um tráfego de dados muito alto, um volume muito grande de informações e de dados. E é necessário alguns ensaios, alguns estudos até para políticas do próprio RPPS. A cálculo atuarial, como eu citei mesmo, uma projeção atuarial, ela é realizada, mas já tem um propósito e a lei já define quais são aí os dados a serem utilizados, então não é o caso, né? Mas qualquer outra projeção que seja fora do que está na legislação, já poderia utilizar as técnicas para poder então implementar e chegar no resultado. Quem mexe com banco de dados, eles têm uma facilidade nessas demandas, que você pode fazer o que se chama de views. O que é view? É literalmente o que a palavra diz, visões. Então você determina dentro daquela tabela ou daquele conjunto de tabelas com seus relacionamentos o que aquele técnico, aquele cliente vai poder acessar. Ele vai ver o campo X, Y, Z. Ponto. Eu fiz uma view. Então ele não vê, ele tem acesso ao banco, mas dentro dessa view, mas ele não vê o restante dos dados. Então isso te dá uma tranquilidade e uma facilidade de compartilhar as informações necessárias para realizar até marketing, estudos de novos benefícios, que os técnicos nos seus diversos setores podem atuar com tranquilidade, sem risco de expor nenhuma informação diretamente ligado ao beneficiário, né, ao cliente lá do beneficiário do RPPS. Então, ajuda bastante nesse sentido. Boas dicas. E quais os procedimentos, né, a serem feitos para o descarte de mídias físicas? Pendrive, disco rígido, né, HD, enfim, essas mídias, né, que geralmente são utilizadas para armazenamento de dados. Como os RPPS podem fazer descarte de forma segura, né, que não venha ferir também a LGPD, digamos que essas mídias podem conter dados, não foram resetados, não foram formatados, enfim, qual que é a forma mais segura, digamos assim, para ser feito esses descartes? Isso nos retoma um pouquinho ao que eu mencionei não armazenar dados. Primeira coisa, não se armazene dados. Evite ao máximo colocar os dados dentro de equipamentos móveis, pendrives, HDs externos ou próprio computador, equipamentos. Mas existem situações que são inevitáveis. A pessoa vai, no dia a dia dela, vai acabar mexendo com isso daí e vai precisar colocar. Mas é uma coisa a se evitar. A gente pode... Primeira coisa que a gente tem que pontuar. Primeiro, a LGPD, quando ela vai tratar disso, ela não está dizendo só do meio digital. Ela está dizendo dados como um todo. Sim. Então, até aquele papel que está lá na impressora, que alguém está fazendo um teste lá no relatório de como vai sair o olerite, de como vai sair um recibo de pagamento, ou no RH colocando alguma informação, aquilo ali também é protegido pela LGPD e tem que ter os mesmos cuidados. A única diferença é que ele não está armazenado em mídia digital, ele está armazenado em papel, em alguma coisa. Documento físico. Então, às vezes a gente vê em muita empresa, o pessoal vai mandando imprimir um monte de coisa, você vai lá na impressora, tem um bolo lá de relatórios, usando como rascunho, informações sensíveis, né? Então, é uma coisa que não pode se fazer. Acho que essa questão de rascunho ela é muito utilizada. Muito utilizada. Usa aqueles documentos que são relatório velho, e tal, vão imprimir no verso. Imprimir, se é errado, vai economizar papel. É uma ação comum que o pessoal faz, mas que deve se evitar, porque você tem a informação lá, embora o relatório não saiu, vamos dizer assim, da forma que você queria entregar para determinada função, mas ele está lá e é um dado sensível, então não pode fazer isso aí. Voltando na linha do descarte das mídias. Primeiro, quando você vai formatar um disco, existem dois tipos de formatação. A formatação rápida e a formatação completa. O que acontece? Como funciona um disco digital ou mecânico que seja? Existe uma parte dela chamada MBR, Master Boot Record, ou FAT, File Allocation Table. O que tem nela ali? Ela tem um endereçamento, é como se fosse um índice que tem endereçamento de todos os setores dentro do disco
que vai estar, daquele SSD, daquele disco rígido que vai estar trabalhando. Então, quando você manda fazer uma formatação rápida, o que acontece? Ele simplesmente vai lá e apaga a FAT, a MBR. Ele só pega aquela informação inicial que está lá, de onde os dados estão dentro do disco. Só que os setores estão todos lá, as informações estão todas lá. Então, existem programas diversos na internet que você consegue pegar um disco formatado e ir lá e recuperar todos os dados que estão lá. Então, se for formatar, sempre formatar ele de forma completa para você zerar aquilo ali. A pessoa também pensa, eu vou excluir uma partição do disco para não ter problema. Ele vai funcionar de igual forma. Eu estou tirando os controles que tem lá no início do disco, mas os dados estão lá. Novamente, qualquer pessoa que tem um conhecimento ou uma ferramenta maior, mais avançada, ela consegue recuperar aqueles dados que estão lá dentro do disco, porque eles continuam escritos dentro dos setores. Também pode pensar, o RAID, o que é o RAID? É quando eu pego, existe o RAID 0, 1, 5, 6, 10, né? Que é quando você, por software ou por hardware, você põe vários discos para trabalhar junto e ele escreve e lê esses vários discos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, no RAID 5 eu preciso pelo menos 3 discos. Então eu vou estar escrevendo nos 3, então um arquivo, um banco de dados, ele tem um pouquinho dele em cada um dos 3 discos. De novo, se eu destruir o RAID, né, os dados continuam esparramados nos 3 discos. Então eu tenho que fazer de forma que eu vá eliminar os dados de forma geral. Não adianta só eu destruir o RAID, ele é mais difícil, vamos dizer assim, de recuperar, mas os dados estarão esparramados em 3 unidades de disco, nesse exemplo. Então, quais são as principais técnicas? A mais conhecida delas é o wipe disk, né? O que é wipe? Varrer. Então você vai varrer o disco. Então são ferramentas que você vai colocar no disco e ela vai escrevendo 0, 0, 0, 0 em todos os setores, de fora a fora do disco, para sobrescrever todos aqueles dados que estão lá e evitar que de alguma forma ele seja recuperado. Isso funciona muito bem com discos mecânicos. Quando você vai para SSD, ele já tem algumas restrições, porque o SSD ele trabalha com realocação de setores, e isso pode não funcionar 100%. Então, para SSD, ele não é tão eficiente. Uma segunda técnica que você pode utilizar é chamada Secure Erase. Esse Secure Erase, que é apagar de forma segura, vem no firmware do próprio disco. Então, quando você tem um disco de uma marca qualquer, existem programas que ajudam você a fazer essa eliminação de dados da unidade, é bem segura, você consegue tirar aqueles dados ali para evitar que ele seja acessado de forma, ou recuperado de forma indevida. Uma coisa bastante legal, você trabalhar com criptografia nas estações, mas isso exige que a pessoa tenha um mínimo de controle dessa senha, dessa chave de criptografia, porque se ela perder, ela perde todos os dados. Como que funciona? Eu vou botar um BitLocker, por exemplo, que é um conhecido do Windows, né? Você vai colocar naquele HD, naquele seu equipamento, e ele vai criptografar tudo que está dentro do disco. Então, se depois eu vier formatar, deletar uma partição, qualquer coisa, que eu vou pagar só o MBR ou a FAT, os dados que estão lá para dentro, eles estarão criptografados e sem a chave. Então, a pessoa não tem como recuperar aquilo ali. Então, legal, bastante eficiente isso aí, para eliminar aquela parte dos dados que ficaram ali. Aí a gente tem, eu falei de métodos lógicos, porque esses métodos lógicos são quando você está trabalhando numa empresa normal e você não vai simplesmente destruir os seus discos, seus HDs, suas mídias, para cada evento que você estiver trabalhando. Agora vamos para os físicos, que, por exemplo, um deles seria o degaussing, que o que é? Você desmagnetizar o disco. Então você submete os discos mecânicos, aqueles que são por leitor magnético, a um campo magnético muito grande que ele vai lá e apaga todos os dados que tem.
qual que é a desvantagem disso daí? É que você acabou com o disco, você vai pegar e vai jogar ele fora. Você não vai poder reutilizar em outra máquina ou na mesma máquina, acabou, é para jogar fora, você acabou. E aí tem a destruição física, literalmente. A destruição física o que é? Você picotar, você passar por incinerador, né? Essa é a destruição total, não sobra nada, só cinzas. Mas esses casos, eles são recomendados só quando você está descartando algum componente que foi utilizado, que trabalhava com dados, para você ter certeza que nada daquilo ali vai ser reutilizado e consumido de alguma forma. Disco velho do computador, vou jogar fora. Não, pega, faz algum procedimento de limpeza dele para você tirar aqueles dados e aí sim para poder descartar. Com relação à parte de papel, o ideal é que seja usado fragmentadoras. Se a gente for ver no mercado, existe 7 níveis de fragmentadoras, do nível 1 até o nível 7. Do nível 1 até o nível 4, ela fragmenta, mas são pedaços maiores e que alguém com um pouquinho de paciência pode assim, conseguir de alguma forma fazer as colagens ali. Exato. Quando você vai falar em segurança, você vai exigir que seja uma fragmentadora do nível P5 para cima, P5, P6, P7. Ela já vai deixar os fragmentos em tamanhos menores e evitar que alguém lá mal intencionado vai pegar o lixo lá e tentar montar aquilo que foi triturado. Essas são as principais formas de você trabalhar com a eliminação dos dados dentro do meio digital. Dicas: sempre que alguém estiver te devolvendo, por exemplo, numa área de TI do RPPS lá do Instituto, estiver devolvendo um computador, sempre formate ele, formatação completa, para evitar que a máquina fique guardada com dados sensíveis. Um celular, a mesma coisa, formate. Não deixe receber o equipamento e simplesmente guardar ou repassar para outro. Faça uma limpeza geral nele para mitigar ou minimizar o risco de que alguém tenha acesso a dados que ele não deveria ter. Tem que ser um procedimento padrão, né? De Sim. Todas as mídias Sim. que recebe, adotar aí esse procedimento de formatar, de fazer esse trabalho de forma completa, que é o ideal. Que é o ideal, para você não deixar a coisa livre para estar sendo acessado indevidamente, porque tem gente que vai atrás. Não são muitas pessoas, mas um que tiver com ideia de fazer mal intencionado, ele consegue fazer estrago por toda a humanidade que você imaginou aí. E quais os cuidados, Enéas, o RPPS precisa ter também na contratação de terceiros? Aquele provedor de software, nuvem, para garantir que haja uma proteção, né, dos dados ali, conforme estabelece ali, acho que o artigo 5º, inciso 9 da LGPD, que é exatamente esses terceiros contratados, eles vão atuar como operador, né? E aí geralmente tem que ter cláusulas específicas para garantir que haja uma proteção. E aí, quais são os cuidados que o RPPS precisa ter para essa garantia? Ele tem que ter basicamente com o fornecedor, com o terceiro, o mesmo cuidado que ele tem consigo mesmo. Consigo mesmo. É basicamente, assim, se fosse falar em uma palavra só, é fazer o que faz internamente, exigir do externo. Quando você vai para, por exemplo, esses grandes players de hospedagem em nuvem, você vai exigir que eles tenham esse tipo de certificações, GPDR, ISO 27001, LGPD, e quase todos eles têm. Então, se você se mantiver em foco nos principais fornecedores mundiais, você certamente estará suprido dessa segurança que atende toda essa legislação de segurança da informação. Até porque eles trabalham em vários países, ele tem que atender a legislação de todos os países. Né? É protocolo, é natural todas deles. As recomendações. Então você tem essa segurança. Quando você vai para um fornecedor mais específico, aí o Instituto, como ele não faz uma contratação direta, ele vai fazer sempre através, ou quase sempre, através de licitação, ele tem que colocar no termo de referência de que ele atenda a todos os critérios da LGPD e tendo sempre cuidado de colocar
cláusulas regressivas, né? Colocando cláusulas com relação à responsabilização, para garantir que ele não só siga tudo aquilo que está sendo pedido na LGPD, mas que também o Instituto possa chamar ele e falar assim, você precisa atender isso aqui. Até num caso pior, vamos dizer assim, que a coisa subiu para uma situação mais crítica, vamos dizer assim, até para a esfera jurídica, ele esteja respaldado de que aquele terceiro, ele foi contratado com a obrigação de atender todos os requisitos da LGPD. Isso dá uma segurança operacional. Não é que ele vai evitar que a coisa aconteça, mas no caso de uma infelicidade, ele tem como tentar, de alguma forma, se defender daquela situação que está ocorrendo. E nessa mesma senda pode ter empresas contratadas ou o próprio RPPS que utiliza ali softwares legados, desatualizados, né? As medidas de segurança para que ele consiga garantir essa proteção de dados, quais seriam? Considerando que pode ser o software legado, pode ser também desatualizado, um sistema descontinuado, né? Como que poderia trabalhar aí para ter essa garantia de proteção? O software legado, ele é uma análise de caso a caso, porque aí o que o Instituto tem que fazer? Ele tem que ver a realidade. Até remetendo novamente para o que a gente conversou no episódio passado. Ele está utilizando ferramentas atuais, ele está atualizado com o que tem de melhor no mercado. Então, se você vê que a ferramenta, o software legado dele é uma coisa mais desatualizada, você vai ter que fazer algum tipo de containerização para ele. Você vai ter que proteger ele em determinado ambiente para evitar a exposição e evitar que ataques possam ser, minimizar o risco de ataque. Então, fechar ele numa DMZ, por exemplo, fazer acesso só por VPN, monitoramento direto para você assegurar que aquele ambiente não está tendo nenhum tipo de atividade indevida. Pode fazer também, se for possível, tentar fazer as atualizações. Está trabalhando com o sistema operacional, banco de dados desatualizados, muito antigos, que já não tem segurança operacional. Ver se é possível fazer essas atualizações. Então, ele tem que tentar isolar ao máximo possível isso daí, restringir, ele é legado, não vai ser mais uma coisa de acesso de grande volume, vai ser para consultas específicas, restringir quem pode acessar e colocar o máximo de segurança possível. De repente, até um firewall especificamente para aquele ambiente. Todo mundo que for tentar chegar naquele ambiente legado, ele vai ter que passar por um firewall para fazer toda essa checagem de segurança para ver se não está havendo nenhum tipo de tráfego de informações indevida ou uma tentativa de ataque, uma tentativa de invasão. Então, mais ou menos desse jeito, você consegue reduzir de forma significativa o risco de qualquer coisa nos ambientes legados. Bacana que tudo que foi colocado aqui acontecem na realidade dos RPPS, seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Exatamente. É claro que quanto maior o porte, maior a probabilidade de situações e o nível de segurança também, apesar de ser o mesmo, mas pelo volume e tal, acaba se tendo que, muitas vezes, investir em ferramentas mais robustas e etc. Mas o objetivo sempre é o mesmo, é a proteção dos dados, né? Então, assim, dicas valiosas que foram repassadas com esse propósito, de nós conseguirmos aí passar para os RPPS essa conscientização, né, essa contribuição para que tome todos esses cuidados. Já estamos praticamente chegando na reta final do nosso podcast, Enéas. Que pena. E, assim, falamos de dicas e tal, e eu gostaria que você colocasse também a importância de treinamentos, de conscientização, porque sabemos que o RPPS tem ali o seu corpo de servidores ou contratados, comissionados, a equipe que atua, que precisa também pensar em segurança. Como nós falamos no episódio anterior, não é uma prática do dia a dia de você fazer as coisas todas pensando em segurança. Por isso que é importante ter essa conscientização, treinamento contínuo, a questão do phishing que você colocou na outra vez com PH, que é a questão de pegar, pescar, pescar, né? Literalmente Pescar, para conseguir invadir ali uma máquina
sistema, a rede do RPPS, questão das senhas fortes, enfim, todo esse aparato de proteção e de segurança, qual que é a importância que você atribui nessa conscientização no dia a dia do RPPS? O que sempre se diz é o seguinte: qual é sempre o elo fraco de qualquer sistema de segurança, qualquer sistema de informação? As pessoas. Sempre as pessoas são o elo fraco. É ali onde está o maior risco de que os dados não sejam tratados com a devida parcimônia, de que os procedimentos não estão sendo seguidos. Então, por isso, a importância de se treinar e, mais do que isso, criar a cultura junto às pessoas da importância de adotar todos esses procedimentos é muito importante, porque quase sempre está relacionado às pessoas. Então, a partir do momento que você está treinando as pessoas para reconhecer uma tentativa de invasão, reconhecer que ela está colocando uma informação num drive que eu vou levar na viagem, vou botar no meu bolso, vou subir no avião, vou lá no cliente. Se aquilo ali perder, se aquilo ali cair, ele está deixando exposto dados sensíveis de uma forma muito acessível. Não trabalhar com dados, ou minimizar o trabalhar com dados em equipamentos pessoais, portáteis, pessoais que eu digo assim, o desktop. Não utilizar em equipamentos domésticos, né? Quem não trabalha, não usar equipamento que não é da empresa para trabalhar com aquilo ali, porque você não tem o controle daqueles dados. Então, todas essas ações, todas essas formas de atuar, elas estão relacionadas à pessoa. Então, sempre o elo fraco são as pessoas. E muitas pessoas, elas começam a achar que existem regras de segunda categoria. Bom, no meu setor eu trabalho com coisa muito importante, mas aquilo ali é uma regra de segurança. Cara, aquilo é uma coisinha chata, né? Eu não vou ficar fazendo aquilo toda hora. E aí que a coisa acontece. Então, ao se conscientizar, você treinar para reconhecer ataques, reconhecer riscos, ela começar a pensar que as suas ações de alguma forma podem expor os seus dados ou dos seus clientes a uma situação que possa gerar dor de cabeça, ajuda no sentido dele mudar a sua postura. Então é essencial essa parte do treinamento, né? De tudo quanto é forma, desde a mais simples até mensagens de orientação, palestras, qualquer coisa que no dia a dia ajude essas pessoas a se acostumarem a pensar na segurança, né? O conceito que se trabalha hoje é Secure by Design. O que é? Você já começa a desenhar qualquer projeto, qualquer sistema, qualquer rede, já desde o desenho dela, desde a concepção, com a segurança. Então, é Secure by Design. Então, de início, de princípio, tudo que vai se fazer tem que ter a segurança como um dos princípios para você começar a trabalhar. Então, pessoas, essencial. Sem elas, tudo dá errado. E é algo contínuo, como você colocou, né? Exatamente. Porque eu dou uma palestra hoje, e aí daqui um mês mando um e-mail, depois mando outro, não mando mais. E acaba não fomentando a cultura. Para você fomentar tem que ser algo a ser dito sempre, constante. Aquela pílula ela precisa ser tomada sempre, né? Não adianta uma vez só no ano, por exemplo, muda todas as pessoas de tempos em tempos, e mesmo que não mude, as pessoas geralmente elas não introjetam de forma tão rápida uma questão como essa, e principalmente no caso de segurança. Muitas pessoas, até hoje, talvez por ser uma coisa relativamente nova, a gente está falando que houve um recrudescimento a partir de 2018, então é um passado muito recente, então as pessoas ainda não incorporaram, não conseguiram ver isso como fazendo parte da sua realidade. Acontece com o outro, acontece com aquela... Comigo nunca vai acontecer. Comigo não acontece, ele já foi até roubado e não está sabendo, né? Sim. Mas as pessoas ainda não conseguiram ver que isso já faz parte do nosso dia a dia. A velocidade que isso entrou na nossa vida foi muito rápida. Então, eles não percebem, eles não dão valor a isso, mas eles têm que começar a pensar. Isso faz parte no dia a dia. Sempre alguém está tentando te pegar
os seus dados, tentando roubar suas informações, tentando roubar as informações dos seus clientes. Então, o pensamento tem que mudar. Então, sempre estar preparado para qualquer tipo de incidente que possa ocorrer. É uma palavra que banalizou um pouco, mas que é real, a mudança de mindset, mas que é mentalidade das pessoas, exatamente na questão da segurança. E também é importante enfatizar as sanções, né, a responsabilidade que pode ser que acarretar com algum problema que venha a acontecer ali. Ok, aconteceu com a RPPS, mas quem foi o responsável? Quem deixou a porta aberta para que houvesse o ataque, para que houvesse essa intrusão e que assim houvesse esse vazamento de dados e informação. Então tudo isso vai fazer parte de um processo de investigação para chegar a onde foi que aconteceu. Esse ponto é até interessante porque quando vai fazer, na eventualidade do incidente, vai se fazer a investigação e a NPD consegue ver que o Instituto ele tomou todas as precauções possíveis, tudo isso que a gente conversou, ele foi aplicado e algumas coisas mais, autenticações 2 fatores, restrição de acesso, cada um GeoIP, tudo foi aplicado e ainda assim ocorreu um incidente. Então, na eventualidade dele ser condenado, a condenação será muito mais suave, porque viu que foi uma fatalidade. Embora você fez todos os procedimentos de segurança, ainda assim surgiu um incidente, que talvez estivesse além daquela realidade do cliente no momento ali para poder segurar aquele tipo de ataque. Então, ele pode até não ser penalizado. Agora, se por outro lado, a NPD vê que não houve qualquer tipo de ação para mitigar os riscos, tudo feito de qualquer jeito, todo mundo acessa tudo, não tem nenhuma restrição, todo mundo tem senha, todo mundo sem nenhuma política de segurança, aí o ferro vem com força, porque viu que não houve nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de preparo para evitar que aquilo acontecesse. Então, não é uma regra, vamos dizer assim, muito fixa, mas a tendência é essa. Se você fez tudo certinho, você não vai levar uma penalização. Se levar, vai ser uma mais branda. Agora, se viu que não houve qualquer tipo de ação, aí a situação fica feia. Complica muito mais, né? Com certeza. Bom, foram várias dicas repassadas aqui ao longo do episódio anterior e esse também. E eu gostaria que você colocasse para o nosso pessoal, nós falamos inclusive da importância do treinamento, conscientização, capacitação e afins. E aí eu gostaria que você desse dicas também de livros, ou filme, ou cursos, né, para os RPPS poderem também organizar ali com a equipe responsável pela segurança da informação da RPPS, para que eles tenham uma capacitação contínua, constante. Qual é a dica que você dá nesse sentido? Cursos... você acha de tudo quanto é jeito, tudo quanto é preço. E para todo público, né? Para todo público. Desde o iniciante ao avançado. Você pode começar pelo próprio YouTube, não precisa nem pegar uma plataforma dessas comerciais que tem, você consegue curso, eu mesmo vi um lá que tinham, acho que se não me engano, 19 capítulos, bem detalhado, muito bem feito, a pessoa consegue fazer aquilo ali, inclusive com certificação. Olha, bacana. Inclusive com certificação, ele consegue fazer tudo aquilo ali e ter acesso à informação básica daquilo ali. E é muito dinâmico, né? Ele vai mexendo toda hora, vai tendo novos julgados, novos entendimentos. O próprio site da NPD, ele é bastante rico em material que você pode ler, que te vai orientar de como eles estão interpretando determinadas situações, o que eles entendem que deve ser feito ou não. Então ele serve como uma bússola muito bacana para você apontar como você vai trabalhar e você tomar suas decisões. Essa é uma coisa bem legal. Na Netflix tem dois documentários que eu acho que vale muito a pena o pessoal assistir, para quem não assistiu, que um se chama Dilema das Redes e outro se chama Privacidade Hackeada. Então ele vai mostrar de uma forma bastante contundente como eles manipulam as pessoas, como as pessoas são manipuladas para roubar os dados para a pessoa. Ele vai pegar os dados das pessoas para realmente manipular e fazer o que ele quer, né? E aí na privacidade hackeada ele vai pegando também dados, por exemplo, eu mesmo fiquei alarmado de saber que
É que checando no Facebook, nesse documentário, eles falam que o Facebook e o Instagram, eles têm em média de 5 mil, em casos menores, até 30 mil pontos de informação para cada pessoa, né? Você vai mexendo lá, então que tipo de informação de você vê, quantos segundos você fica em cada foto, ampliou, não ampliou, que tipo de material você teve, propaganda você teve acesso. Então é uma coisa assim bastante assustadora. Se você conseguir perguntar para mim, você consegue falar 5 mil pontos sobre você de informação? Eu não consigo. Acho que nem 1000, né, Elias? Nem 10, eles eu conseguem acho, né? dizer eles conseguem muito mais tirar do que nós. Então, quando eles estão tentando pegar os dados do cliente, roubar, eles estão querendo trabalhar da mesma forma. Eles querem pegar para saber se esse cliente... Eu estou falando aqui já no modo, vamos dizer assim, não tão hacker, né? Ele quer saber o que o cliente gosta, o que ele quer comprar para vender esses dados para o pessoal oferecer produtos. Ou no modo hacker, que aí é pior, aí é aquelas coisas que a gente está vendo na mídia, né? Roubar dados para fazer empréstimos falsos, para fazer consignação, um monte de coisa aí, em nome da pessoa de boa fé, que depois vai ter uma dor de cabeça danada para comprovar que ela nunca fez aquilo. Os documentários são fantásticos mesmo. Sim. Você consegue ver essa realidade, porque é uma realidade o que eles passam ali, que acontece no dia a dia e muitas pessoas não têm nem dimensão do tamanho que é, né, essa questão aí da busca por dados. E aí a necessidade e a importância de se proteger contra esses indivíduos, digamos assim, mal intencionados que tentam de toda forma ali hackear e conseguir extrair esses dados e essas informações. E os RPPS, nossos clientes, aliás, de modo geral, estão sujeitos a isso. Todos estão. Exatamente. Aí nosso público aqui também tem informações sensíveis que eles vão utilizar, como você bem colocou, para fraudar, seja empréstimo, seja qualquer outra situação ali fraudulenta. É aquela estatística que eu mencionei no episódio anterior, 18% dos ataques são para entes públicos, porque eles sabem que ali tem uma gama muito grande de informação, né? E que eles podem conseguir de alguma forma, talvez alguns institutos, eles imaginem que eu não esteja devidamente protegido, eles falam assim, eu vou tentar que de repente ali eu consiga obter as informações que eu quero. E aí leva para a Dark Web e aí já é, Elvis. Todo mundo começa a vender essas informações para o mercado negro. E tem acontecido muito, né? Como você colocou, agora do INSS, agora do Gov, né? .gov, as senhas dos acessos aí de usuários para fraudar. Então, são cuidados que nós precisamos ter para evitar que isso aconteça, né? Com certeza. Enéas, gratidão pela sua participação no AgendaCast, esse podcast de hoje. Antes de encerrar, na verdade, eu quero que você deixe suas considerações finais, né? Importante. Gostei muito do convite, obrigado pelo convite, gostei muito de participar. Como falei, é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de atividade, né? Que a gente trabalha mais como tatu, quietinho lá no buraco, né? Mas é gostoso. Mas não parece a primeira vez, você está tão à vontade, né? Então, dá a impressão de que você já está acostumado a fazer. William Bonner podcast. Que se cuide. E aí eu gostei da experiência, muito bom poder colaborar e estou aberto a novos convites. Se fizer, estamos aí. Já fica o convite aceito. Vamos só definir a pauta e estaremos aqui novamente para compartilhar aí toda a experiência, porque são N experiências que tem vivenciado aí ao longo da sua vida e aqui na agenda também que nós podemos contribuir. Eu sempre digo que a forma que nós encontramos para contribuir com o conhecimento é através do podcast. Sim. Para que as pessoas tenham acesso e às vezes não no momento que é publicado, mas no futuro, a necessidade de LGPD, onde que eu busco? Aí faz uma pesquisa, acha o nosso podcast e contribui com o dia a dia deles. É uma iniciativa muito bacana, porque às vezes, é como você falou, aquele conhecimento de ocorrências, incidentes, de boas práticas, fica encapsulado dentro de uma empresa, dentro de uma pessoa, e aí à medida que você dá visibilidade para isso daí, você possibilita que aqueles que estejam passando por qualquer situação ou que precisa de uma orientação, ele tenha aonde localizar. O que o pessoal sempre faz quando precisa de uma informação, precisa treinar sobre alguma coisa?
nem perde tempo, YouTube, qualquer coisa, vai lá e já começa a buscar aquela informação ali, como que eu faço, o que eu tenho que cuidado, Exato. já dá os primeiros norte, o que ela tem que fazer. Então é muito bacana a iniciativa, parabéns por ela, porque tira daquele circuito restrito e disponibiliza para aqueles que puderem ou precisarem de alguma forma dessas informações. Bacana, queremos chegar nesse ponto das dúvidas dos RBPS, aonde buscar. Já vai direto lá no canal da Agenda Assessoria, porque lá já vai ter o conteúdo, a informação que vai ajudá-lo no dia a dia. Na hora que a gente tiver com mais ou menos ideia. 1000 episódios, já vai ser tranquilo. Estamos no episódio número 15, mas vamos chegar lá e também retomar esse assunto, porque a legislação ela muda. É bastante dinâmica. E aí vem novos entendimentos também, novos julgados, novas situações que carece de virmos aqui passar para o nosso público. E eu quero muito que chegue num ponto de ser praticamente em tempo real. Tempo real no sentido de aconteceu nessa semana, na mesma semana falar do assunto. Legal. Claro que não na hora que aconteceu, mas aconteceu, já conseguimos obter, extrair ali o que repassar e nós fazer uma avaliação, sentar, fazer um exatamente, estudo e apontar qual que é o sentar melhor procedimento poder, para aquela situação. Perfeito, já poder passar para o nosso público enquanto está quente. Acho que isso também é muito bacana, mas isso para um futuro não muito distante, digamos assim. Com certeza. Nosso Agenda Cast de hoje fica por aqui. Gratidão a você que continuou conosco. Não perca os nossos episódios. Se você assistiu esse e não assistiu o anterior, assista, que vale super a pena. Esse é uma continuidade do anterior. Enéas, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E você que ainda não segue as nossas redes, siga a Agenda Assessoria no Instagram, no YouTube, Agenda Cast RBPS, no Spotify. Estamos à disposição. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão, reclamação, elogios, estamos aqui para ouvir vocês. Para nós, o mais importante é conectar com vocês. Muito obrigada e até a próxima.